E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui hoje para contar mais um relato, uma história. Na verdade, isso é uma história baseada na história. Você sabe por que que a Praça da Liberdade tem o nome de Liberdade, né? O porquê disso? É por conta de um mártir que foi executado nessa praça há um tempo atrás aí. E daí por conta desse acontecido, né, houve uma situação ali no qual essa palavra liberdade foi dita várias vezes e por conta disso, né, hoje ela se chama Praça da Liberdade, né? E daí, no caso, nosso canal é voltado a acontecimentos sobrenaturais e daí devido a este mártir, né, no caso, pela morte que ele teve, então surgiu acontecimentos sobrenaturais. E daí, por conta disso, esse relato que eu vou contar hoje, no caso, é um apanhado, né, da história aí de São Paulo, né? Mais especificamente da Praça da Liberdade e o famoso Chaguinha, ok? Então, vamos ao relato, vamos à história. Espero que vocês gostem. No século XIX, quando o Brasil ainda era um império, e a cidade de São Paulo se expandia com suas tradições coloniais e suas tensões sociais. Um nome foi registrado de forma permanente não apenas na memória local, mas também na cultura popular e no próprio mapa da cidade. Esse nome era Francisco José das Chagas, mais conhecido como Chaguinha. Chaguinha era um soldado negro, cabo do 1º Batalhão de Caçadores da Praça de Santos, um militar que se destacava por sua coragem e firmeza. Em 1821, em meio a anos de insatisfação, ele se juntou a outros soldados brasileiros que reivindicaram não apenas melhores salários, mas também tratamento igualitário em relação aos soldados portugueses, especialmente em um tempo de profundas desigualdades dentro do próprio exército colonial. A revolta dos soldados cresceu e acabou sendo reprimida pelas autoridades. Chaguinha e seu companheiro Joaquim José Coutimba foram presos, julgados e condenados à pena de morte por enforcamento, um crime considerado de traição à monarquia na época. No dia 20 de setembro de 1821, na então chamada Largo da Forca, um espaço onde condenados eram executados em público, Chaguinha foi levado à forca. A população que se reuniu para testemunhar o ato incluía moradores locais, simpatizantes e curiosos. Foi ali que algo inesperado aconteceu. Quando a corda foi colocada em volta de seu pescoço, o cabo caiu ao chão com vida. A corda se rompeu. Surpresos, os presentes assistiram a uma segunda tentativa de enforcamento e, novamente, a corda se partiu. A população começou a reagir com gritos de liberdade, liberdade, interpretando o ocorrido como um sinal de que aquela execução não deveria prosseguir. Muitos acreditaram que aquele rompimento repentino da corda era um sinal divino de sua inocência ou de proteção maior em favor de Chaguinha. A versão histórica registrada nos relatos da época aponta que, após a segunda falha, Chaguinha foi finalmente executado naquela mesma praça, não pelo enforcamento tradicional, que havia falhado 2 vezes, mas por agressão física direta. Ele foi morto a pauladas pelo carrasco. Conforme os registros que também mencionam essa conclusão sangrenta da execução. O episódio marcou a memória do povo que estava presente. Muitos lembravam ou recontavam mais tarde que o fato de Chaguinha sobreviver às primeiras tentativas de enforcamento e resistir tão bravamente diante do público havia sido algo extraordinário, quase sobrenatural. Estes relatos, narrados de geração em geração, transformaram Chaguinha
numa espécie de símbolo popular de luta por justiça e liberdade, ainda que ele não tenha sido um santo oficial da religião católica. A palavra liberdade, gritada pela multidão naquele dia, acabou sendo associada ao local, e séculos depois, esse espaço se transformou na Praça da Liberdade, no bairro de mesma denominação, um dos mais conhecidos de São Paulo, hoje repleto de cultura, diversidade e história. Em 1887, foi construída a Igreja Santa Cruz das Almas dos Enforcados, no mesmo local que fora palco das execuções, em homenagem às pessoas executadas naquele espaço, entre elas Chaguinha. O templo e sua irmandade são lembrados até hoje como símbolos de memória e fé. E após a morte violenta de Chaguinha, em 20 de setembro de 1821, o Largo da Forca, em São Paulo, não voltou a ser o mesmo. A execução, marcada pelas duas cordas que se romperam diante da multidão, deixou a população convencida de que algo injusto havia sido cometido naquele local. E foi justamente depois da morte, segundo relatos populares, que a figura de Chaguinha deixou de ser apenas um homem e passou a ocupar o lugar entre herói e o sobrenatural. Moradores da região começaram a contar que, nas noites seguintes à sua execução, uma figura escura era vista caminhando lentamente pelo Largo da Forca. Diziam que o homem tinha um corpo ereto, apesar das marcas de violência, e que seu pescoço permanecia intacto, como se nem mesmo a morte tivesse conseguido dominá-lo completamente. Alguns afirmam reconhecer o uniforme simples de soldado. Outros diziam ver apenas uma sombra firme, que não se curvava e nem fugia. Esses relatos nunca foram registrados oficialmente pelas autoridades, mas circularam na boca do povo, principalmente entre os negros libertos, soldados e trabalhadores pobres. Os mesmos grupos que viviam com Chaguinha e viam nele um símbolo de resistência. O aspecto mais marcante desta história é que o espírito de Chaguinha não aparecia para assustar. Segundo a tradição oral, ele surgia em silêncio ou dizia poucas palavras, sempre associadas à coragem, resistência e liberdade. Há relatos antigos que afirmam que pessoas ouviram frases curtas, como se fossem sussurradas ao vento, encorajando aqueles que sofriam injustiças. Não se curvem, a liberdade não morre. Em essas palavras, embora nunca comprovadas, passaram a ser repetidas como uma espécie de consolo coletivo, principalmente em momentos de repressão e violência policial ao longo do século XIX. Com o tempo, o local ganhou fama de ser assombrado, não por terror, mas por memória. Quando foi construída a Igreja Santa Cruz das Almas dos Enforcados, em 1887, muitos fiéis afirmavam sentir uma presença diferente no interior do templo, uma sensação de respeito e peso histórico. Alguns diziam que, ao acender as velas para as almas dos executados, sentiam uma tranquilidade estranha, como se alguém estivesse ali para ouvir seus pedidos por justiça. Não por acaso, até hoje fiéis deixam bilhetes, velas e promessas no local, tratando Chaguinha não como um santo oficial, mas como um mártir popular. E esse é a história, o relato de hoje. Então, é um relato histórico sobre um mártir Chaguinha, que foi um soldado aqui que lutou por liberdade, né? E representou aí as pessoas mais humildes, né? Judiadas pelo exército, pelas pessoas de poder. E ao mesmo tempo trouxe aí para as pessoas da época também
um espírito, né, de resistência, de força, né, diante das dificuldades. E como, né, na parte final do relato aqui a gente trouxe mostrando que nesses lugares, às vezes onde há talvez uma violência muito grande, dificuldades, então tem espíritos que às vezes sofrem essas violências e por conta disso isso marca talvez eles tão fundo que mesmo após a morte, né, seus espíritos continuam ali firme, e tentando buscar justiça ou talvez, né, ter sua história reconhecida. Então essa aqui é a história, né, por detrás da Praça da Liberdade, o porquê que ela possui esse nome. Então, antes de ser Praça da Liberdade, era o Largo dos Enforcados, né? Então, é um nome bem forte aí para a época, é por isso que mudou. Porque conforme a população, né, e também a sociedade evolui, então quiseram suprimir esse passado tenebroso, né, no qual Chaguinha estava envolvido. Então, ele foi um marco na história aí de São Paulo e também do Largo, né, dos Enforcados e que é a atual Praça da Liberdade, ok? Então, esse aqui fugiu um pouquinho da parte mais assustadora, né, uma parte mais histórica, mas eu achei bem legal a história dele, quis trazer no canal aqui. Não sei se vocês vão gostar, né, espero que gostem, né, então, se quiserem deixar sugestões também para um próximo vídeo, ficarei feliz em ouvir, né, em ler, na verdade, né, nos comentários, ok? Ficamos por aqui, até um próximo relato. Valeu, pessoal!